Oi, eu sou a Juliana Baroni. Eu sou Heitor Martinez e eu acompanho Geração de Valor. Estamos a 18 mil pés de altura voando de São Paulo para Curitiba. Nesse novo vídeo do Geração de Valor, nós temos coisas bem legais para falar. Amaury Júnior e uma mensagem especial para você. Então não saia daí porque, literalmente, o novo vídeo do Geração de Valor está no ar. É fácil? Não. Eu quero fazer isso aí, eu quero despertar o público. Na teoria é bonito. Como é que é, na prática, isso daí? Não saia do seu foco. Todo dia você é bombardeado por um monte de propagandas para fazer você gastar. Todo mundo já está acostumado, no finalzinho da noite, dar aquela zapeada na TV e encontrar Amaury Júnior no ar. Isso porque ele já está há 30 anos fazendo esse mesmo formato, o colunismo eletrônico. Só que por trás desses programas de televisão existe um empreendimento que ele faz parte, coordena mais de 60 pessoas para que esse empreendimento vá ao ar e seja um sucesso comercial e um sucesso de público e audiência, o que acontece há mais de 30 anos. Eu estive em São Paulo em sua produtora, conversei com ele e ele deu dicas muito interessantes para você que deseja iniciar uma carreira na área de jornalismo ou iniciar um empreendimento na área de comunicação. O pessoal que está nos assistindo aqui, é o pessoal que está começando a carreira, que está com vontade de acertar, entende que aprender com quem está fazendo acontecer, além de ser uma questão de humildade, é uma questão de inteligência. Então eu trouxe aqui a Amaury porque para nos dar dicas para você que quer começar a trabalhar como jornalista, para você que quer começar a trabalhar na televisão, o Amaury Júnior é um grande professor aqui nesse dia para nos ensinar quais são os caminhos das pedras para você alcançar esse sucesso. Eu sou um péssimo entrevistado, porque eu me habituei a entrevistar, mas eu vou tentar me lembrar de algumas dicas que eu acho importantes. Acho que a primeira delas é você ter certeza que essa é a tua vocação. Hoje tem até testes vocacionais para isso. Então, tem que ter certeza que você tem vocação para isso, que você gosta disso. Como eu sou bom de redação, porque o meu pai era professor de português, e me obrigava a ler 1 hora por dia, é a segunda dica, leitura. Então, eu fui escolhido para ser o redator de uma coluna no Jornal Diário da Tarde de São José do Rio Preto. Foi quando eu comecei, por 2 razões. Primeiro, porque eu descobri a minha vocação. Segundo, porque eu sabia escrever. Eu acho que são 2 dicas fundamentais. Maravilha. Olha, além do jornalista Amaury Júnior, que deu essas dicas preciosas para você que quer trabalhar com comunicação, nós também temos aqui o empreendedor Amaury Júnior, que por trás desse programa são mais de 60 funcionários desse empreendimento Amaury Júnior. Você, num dado momento, Amaury, saiu de um jornalista e passou a investir e correr mais riscos, porque você corre mais riscos quando você empreende. E o que você diria para quem quer empreender nessa área de comunicação? Então, eu acho que a pessoa tem que ficar muito de olho no mercado. O que foi que eu descobri? Eu era um colunista em Rio Preto, de variedades, quando eu comecei a observar que tudo aquilo que a gente fazia no jornal a gente poderia levar para a televisão. Mas isso já aconteceu aqui em São Paulo, quando eu saí do interior. Então, acho que a terceira dica é você ficar muito de olho no mercado, para você não se repetir, para você não se transformar num clichê. Se você está fazendo um segmento de jornalismo, quer você seja um jornalista da área de economia, da área de esportes ou da área de entretenimento, como eu preferi seguir o caminho, tem que ficar de olho, porque se você não inovar, você não conseguirá jamais chamar a atenção. Eu, de minha parte, dentro do meu segmento, eu procuro gerar subprodutos daquilo mesmo que eu faço. Então, o meu programa, o meu telespectador gosta muito quando eu viajo. Fui para Dubai, fui o primeiro jornalista brasileiro a mostrar Dubai naquele seu primeiro esplendor. Turquia e outros países. Quando eu percebi que o telespectador amava as viagens que eu fazia, porque não eram turísticas, eram viagens de muito mais do que isso, de descobrir hábitos, costumes, etc. Aí a gente resolveu fazer DVDs e guias, que deram muito certo, com grandes vendas. Quando eu percebi... Quantas vendas, por exemplo, Amaury? Olha, o nosso guia de Dubai chegou a uma marca muito expressiva de quase 300 mil exemplares. Quando eu percebi que as músicas que nós colocamos no programa para poder
criar as nossas trilhas musicais, faziam muito sucesso. Aí eu falei, meu Deus, vamos transformar isso em CD. Começamos a escolher as músicas, começamos a comprar os direitos dessas músicas e lançar CDs com o título As Trilhas do Programa Amaury Júnior. Quantas vendeu? Resultado, está ali o meu disco de ouro do primeiro. E hoje nós já estamos na marca dos 6 CDs, um deles de Natal, outro com músicas da África do Sul, que a gente vendeu junto com o DVD da África do Sul. E hoje eu quase cheguei a 1 milhão de cópias. E aí a Ivete Sangalo diz, esse cara não canta, não toca nenhum instrumento, não sabe fazer absolutamente nada de música e vendeu mais discos do que eu nesse mês. Ela me ligou fazendo essa brincadeira, me xingando carinhosamente, mas me cumprimentando, porque somando todos os CDs, a gente chegou numa expressiva marca de quase 1 milhão de cópias num país onde tudo está pirateado, onde o CD é um instrumento tão maravilhoso, mas em extinção, infelizmente, não é? Então, é por aí. Outro conselho, não saia do seu foco. Não saia do seu foco. Fique sempre do seu foco. É o teu programa? É o teu programa. É jornalismo? É só jornalismo. É informar. Procure se especializar. Procure saber como é que se dá uma notícia com precisão, como é que você trabalha as suas fontes. Tenha fontes. Não desrespeite as suas fontes jamais. O que é off. Não coloque off no on, você perde uma fonte para sempre. Olha, eu ficaria falando aqui muito tempo, mas eu acho que o princípio de tudo é descubra a sua vocação. Eu gosto do que eu faço, gosto muito do que eu faço, e acho que nem comecei a fazê-lo. Acho que o nosso programa está como o iceberg, com a ponta à vista, mas o seu potencial está todo encoberto. Mas eu chego lá ainda, junto com o Flávio. Maravilha, gente. Palavras de um grande empreendedor, de quem está há décadas fazendo sucesso como comunicador e como empreendedor. Eu estou aprendendo com o Flávio. Estou enriquecendo com o Flávio. É um privilégio ter o Amaury aqui. Um abraço, gente. O nosso tema de hoje foi um tema bastante solicitado no meu Twitter recentemente. É um tema ligado a finanças pessoais. E eu quero falar especificamente de 2 estilos de gestão de finanças pessoais. O primeiro deles, o mais comum de todos, aliás, eu acredito que a maioria das pessoas adotem esse modelo de gestão pessoal. É o modelo de gestão orientado para o consumo. Eu chamaria de um modelo consumista. O que seria isso? Como o próprio nome diz, é um modelo que está totalmente orientado para consumir. Não é? É um modelo que está completamente voltado para desfrutar imediatamente do consumo. Seja o consumo de bens, seja o consumo de roupas, seja o consumo de experiências, o consumo de ideias, enfim. É um modelo orientado para o consumismo. Então, por exemplo, um exemplo prático disso. Meu ciclo de relacionamento, eu tenho pessoas que eu conheço que ganham R$500, R$5.000, R$50.000. E eu posso te garantir, por essas pessoas que eu conheço, que muitas delas, aliás, a maioria delas, gastam tudo o que ganham. Gastam tudo o que ganham. Às vezes a pessoa ganha R$500 e pensa, olha, o dia que eu ganhar R$5.000, minha vida está resolvida. Às vezes o cara batalha, trabalha e vai ganhar R$5.000, mas ele vai gastar tudo. Ele gasta os R$5.000, ele torra tudo. Ele pensa, o dia que eu ganhar 20 está resolvido. Ele vai ganhar 20 e vai gastar tudo. O primeiro passo é gastar tudo. Sabe qual é o segundo passo? Vai gastar o cheque especial, vai gastar o cartão de crédito, vai ter todo o seu salário, todo o seu ganho ali consumido por juros do cheque especial e por aí vai. Você deve conhecer muitas pessoas assim. Agora, algumas outras pessoas podem até pensar, não, Flávio, eu ganho pouco. Pô, como é que eu vou viver de uma outra maneira? É verdade, tem gente que ganha bem pouquinho, realmente. Mas o meu conselho, independentemente de quanto você ganhe, é que você adote um outro modelo de gestão de finanças, que não seja um modelo orientado para o consumo, um modelo orientado para as oportunidades únicas, para as promoções, cheque pré-datado para 60 dias. Todo dia você é bombardeado por um monte de propagandas para fazer você gastar. Então é muito importante, se a pessoa quer construir alguma coisa, se ela quer progredir, ela adotar um outro modelo de gestão, que eu chamo de gestão orientada para o progresso. Gestão orientada para o progresso seria o seguinte, seria você trabalhar o seu dinheiro com o objetivo de construir um patrimônio
de conquistar a sua independência financeira e botar o dinheiro para trabalhar para você. Bom, na teoria é bonito. Como é que é na prática isso daí? Muito simples. O meu conselho geralmente é que a pessoa ela separe 20% do ganho dela, de toda a renda dela e guarde e invista esse dinheiro. Pode investir num fundo DI, num CDB, num investimento de baixo risco. Mas esse é o meu conselho. A pessoa pode até perguntar, pô, Flávio, mas peraí, mas como é que eu vou conseguir? Nunca me sobra dinheiro? Essa é a questão. A gestão orientada para o consumo, ela acha que o dinheiro um dia vai sobrar, mas o dinheiro nunca vai sobrar. E a gestão orientada para o progresso é o contrário. O progresso é o centro, a construção do patrimônio é o centro, a construção da sua independência é o centro. E as outras coisas se moldam a isso. O que isso significa? Você primeiro separa os 20%. Não vai nunca sobrar 20%, nem 1% vai sobrar. Você primeiro separa os 20% e vá viver com os 80%. Pô, mas é possível, Flávio? É, vou te dizer por quê. Se você ficar desempregado, você não vai ganhar nada, você vai dar teu jeito. Você entendeu? Você vai contar com outras pessoas, você vai se virar. Significa que você tem uma fácil capacidade de adaptação. Você tem uma capacidade de se adaptar, desde que você queira e desde que você crie um novo hábito. A gestão orientada para o progresso é assim, você separa os 20%, não é? E você vai adaptar a sua vida nos 80%. Pô, Flávio, mas se meus 80% forem 100 e eu gastar 120, corta. Ou corta o restaurante, ou corta a TV a cabo, ou corta a prestação. Ah, minha prestação, diminui a prestação do carro. Cara, separa. O mais importante não é você desfrutar do teu consumo hoje. O mais importante é você construir o seu patrimônio para o futuro. Para pensar, se você já trabalha há mais de 10 anos, se você tivesse guardado 20% de tudo que você ganhou nos últimos 10 anos, aplicado a 1% ao mês, 12% ao ano. Para pensar o tamanho do capital que você teria. Aí sim, as pessoas que constroem esse patrimônio, elas podem aproveitar esse capital para investir num negócio e multiplicar esse capital, esse patrimônio. Agora, as pessoas que consomem tudo, não. Vão ser sempre pagadoras de conta para o resto da vida. Muito bem. Agora, como você pode também trabalhar essa questão de separar os 20%? Você tem que criar um novo hábito. Você tem que buscar criar um novo hábito para isso. E se você cria esse hábito, o que vai acontecer? No futuro, você vai construir essa independência financeira, você vai poder ajudar outras pessoas, porque você tem uma capacidade financeira para você poder fazer isso. Do outro lado, não. Do outro lado, você sempre vai estar consumindo tudo aquilo que você ganha. Tenho certeza que vai aparecer gente falando, Flávio, mas no Brasil, onde tem 16 milhões de miseráveis, no Brasil, pessoas em estado de miséria, é óbvio que esses conceitos que eu estou falando não dá para incluir essas pessoas que estão no estado da miséria. Agora, também é óbvio que não tem nenhum miserável aí me assistindo, porque pessoas em estado de miséria não têm internet, não acessam YouTube, ou seja, eu estou falando para você. É fácil? Não é fácil, mas eu quero te encorajar a fazer uma gestão do seu dinheiro dessa maneira, mesmo que seja pouquinho. Quando você for promovido e começar a ganhar mais, você vai ver que você vai poder gastar mais, você pode consumir o que você quiser com os 80%, mas aqueles 20% estão garantidos para construir o seu fundo do seu progresso, para você construir o seu capital e o seu patrimônio. Essa é a minha dica para você, que você troque de estilo de gestão, saia do consumismo e entre no estilo de gestão orientada para o seu progresso. Não é fácil, mas é possível. E se você conseguir fazer, você vai ver que esse esforço terá valido a pena. Até a próxima, pessoal. E aí, gostou do vídeo? Então faça a sua parte. Compartilhe clicando em gostei aqui embaixo e também pelo botão compartilhar. Você pode enviar no seu Twitter, Facebook, e-mail, como quiser. E não esqueça de se inscrever no canal aqui em cima. E deixar sempre os seus comentários. A gente se vê no próximo vídeo aqui, no canal Geração de Valor. Mande suas perguntas. Um beijo e até mais!